Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Eu estive tão perto. Eu conheci Jesus bem de perto. Eu estive mais perto dele do que você possa imaginar. Eu não apenas o vi passando ao longe, à distância, mas eu o vi bem de perto. Tão perto que eu podia tocar em Jesus a qualquer momento. Jesus já era um homem bastante conhecido e todos queriam vê-lo. A curiosidade para ver Jesus era tão grande, era tamanha, que há poucos dias, um homem de baixa estatura, ele até subiu em uma árvore só para ver Jesus passando. Ah, mas o que eu mais me lembro, eu me lembro como se fosse hoje, foi quando ele se aproximou de mim. Jesus se aproximou de mim e me chamou para ser um dos 12 apóstolos. Eu quase não podia acreditar. Eu, apóstolo, eu jamais havia pensado naquilo. Em nenhum momento da minha vida passou pela minha cabeça essa situação. Mas Jesus me escolheu. Jesus escolheu 12 pessoas. Jesus escolheu 12 para serem seus auxiliares diretos. E eu lá estava no meio deles. Viajamos juntos. Juntos, nós fizemos várias viagens, várias mesmo. Nós vimos Jesus muitas vezes curando enfermos. Muitas vezes vimos Jesus expulsando demônios. E até, acreditem, ressuscitando mortos. E o melhor e mais impressionante é que Jesus, ele era de fato, ele era verdadeiramente um amigo. Eu vivi tão de perto. A sua amizade era tamanha que eu podia contar com o meu amigo Jesus a qualquer hora e a qualquer momento. Eu posso dizer que eu tive um amigo, mas apesar dele ter sido o meu amigo, eu não fui seu amigo. Jesus sempre deu prova do seu amor, da sua amizade para todas as pessoas, e principalmente a nós, os seus discípulos, que presenciávamos o seu amor no dia a dia. E eu realmente tive um amigo. Eu tive um amigo, mas eu o traí. Eu tive um amigo, mas eu fracassei. Eu fracassei porque o meu egoísmo me fazia o oposto de Jesus de Nazaré. O seu altruísmo me incomodava. Os pensamentos do mestre eram sempre buscando o melhor para todos. As palavras dele eram um discurso que jamais eu proferiria. As ações dele eram exatamente os contrários das minhas. Ele era um amigo leal. O mais leal que eu já pude conhecer. Mas toda aquela lealdade
todo aquele altruísmo me feriam. E assim, desta forma, enquanto a bondade de Jesus brilhava, mais o ódio em meu coração aumentava. Eu estive tão perto. Eu me lembro do que aconteceu há umas horas atrás. Nós estávamos reunidos à mesa, ceando com Jesus e os seus 12. Foi quando Jesus declarou que um dos seus 12 apóstolos haveria de traí-lo. Realmente a ideia de entregá-lo aos líderes religiosos, e com isso, claro, por que não ganhar um dinheirinho, já estava em meu coração. Não era de hoje, era há muito tempo. Mas naquela hora, Jesus me apresentou como traidor. O mais notável, o mais impressionante é que no olhar de Jesus, no olhar dele não havia ódio. Em seu olhar havia somente amor. Só agora eu entendo que o meu amigo Jesus estava me dando mais uma prova. Jesus, o meu grande amigo. Ele podia ter aproveitado aquela situação, aquele momento, e ter fulminado com todos os meus planos, mas em amor, ele me deu uma oportunidade. Ele me deu uma oportunidade para que eu desistisse. Desistisse daquela tão terrível ação que eu estava para cometer. Se eu fosse amigo de Jesus, eu teria sido alcançado pela ternura do seu olhar, pelo amor das suas palavras. E assim, desta forma, eu teria refletido e teria desistido de trair o Mestre. É verdade, eu parecia um amigo, mas na verdade, eu nada tinha de amigo. E eu fico pensando, por que eu estive tão perto? Por que eu estive tão perto de Jesus? Porque eu tive um amigo, mas eu não fui seu amigo. Por quê? Eu não sei o porquê. Se ao menos eu que estive tão perto, tão próximo dos seus ensinamentos, se ao menos eu os tivesse deixado entrar no meu coração, ó vida mesquinha, como eu fui estúpido. Eu conheci os valores do reino de Deus. Eu conheci os valores do reino de Deus, mas eu não os pratiquei. Jesus pregou várias vezes para grandes multidões, e algumas dessas vezes diretamente para nós, os seus discípulos. A sua mensagem não era complicada, era uma mensagem simples, direta. Mas eu não podia compreender. Eu lembro que Jesus nos desafiou a amar o próximo como a nós mesmos, a caminharmos a segunda milha, a oferecermos a outra face a quem nos quisesse ferir. Ele nos desafiou a atendermos a quem pedisse. Nos desafiou a amarmos os nossos inimigos, a orarmos pelos perseguidores, a sermos mansos e humildes de coração. E pasmem, ele nos desafiou a buscarmos ser perfeitos, como perfeito é o Pai do céu. Nunca me impressionei com as palavras dele. Elas me incomodavam. Elas me incomodavam tanto que eu preferia nem as ouvir. E assim, enquanto Jesus falava, eu nem prestava atenção. Eu fazia como alguns, talvez como alguns de vocês, fazem hoje, que vêm à igreja só por vir.
mas vêm muitas vezes sem qualquer propósito de adorar. E na hora da pregação, quando o pastor está aqui à frente, então que coisa! Basta olhar para alguns rostos e parece ter a expressão de raiva algumas vezes, ou quem sabe a expressão da dúvida. Esse pastor está exagerando hoje. Não é bem assim. Isso é relativo. Tem muitos que às vezes se desligam tanto que chegam até a dormir. Imaginem só o que você vai assimilar. Mas tem alguns que ficam bastante atentos. Tem alguns que ficam bastante acordados, mas ficam bem distantes. Ficam pensando em tudo e pensando em todos, mas não prestam atenção a uma só palavra da mensagem. Eu tenho até pena dos pregadores. Tadinho dos pregadores, eles falam, mas quem os escuta? Quem assimila os valores que eles transmitem? O crente que não valoriza a pregação é igualzinho ao que eu era. Presente, mas ausente. Até tem aparência de crente, mas tem vida de incrédulo. Eu ouvi todos os ensinamentos de Jesus. Eu estive presente em todas as suas mensagens, mas o meu coração estava sempre ausente. Eu andei com Jesus, mas eu não permiti que Jesus andasse comigo. Eu estive tão perto, mas resolvi assumir o comando das minhas ações infames, depois que eu fui apontado como traidor. E assumi de uma vez por todas o meu papel de crente desviado. Assumi de tal modo, de tal maneira, que enquanto Jesus estava orando com os discípulos, eu conspirava. Enquanto Jesus procurava fazer a vontade do Pai, eu fazia a vontade dos homens. Eu estive tão perto, mas a minha experiência foi terrível. Eu estive tão perto, mas tão longe. Eu tinha a amizade de Jesus, eu tinha a amizade do meu amigo Jesus, do nosso mestre, mas eu não fui seu amigo. Eu conhecia os valores do reino de Deus, mas eu não os vivenciava. E o pior, eu trabalhei para Jesus, mas eu não permiti que Jesus trabalhasse em minha vida. Eu fui tão fingido que até me dispus a realizar o trabalho de Cristo. Porém, eu jamais permiti que Cristo realizasse um trabalho especial em minha vida, o trabalho que a minha vida realmente precisava. Vocês sabem que eu era o tesoureiro, mas eu não era crente. Eu quis trabalhar para Jesus, mas sem ser por Ele trabalhado. Eu quis me dispor a servir, mas sem seguir. Por isso, o meu fim é tão trágico. Eu estive tão perto. Eu me lembro bem do que aconteceu na semana passada, quando nós estávamos lá em Betânia. Estávamos reunidos na casa de Lázaro, quando Marta, sua irmã, nos servia. Lázaro estava sentado conosco à mesa. E Maria veio com um bálsamo valiosíssimo, e ungiu a Jesus.
Naquela hora eu não me contive e a censurei por aquela situação. Eu aleguei que se aquele bálsamo fosse doado, aquela quantia de dinheiro poderia ser dada aos pobres. Mas o pior, entretanto, é que eu não tinha qualquer interesse nos pobres. O que eu estava interessado mesmo, o que o meu coração pedia, é que aquele bálsamo tivesse sido doado e que aquela soma, aquela quantia de dinheiro fosse doado, porque a quantia iria para a bolsa e depois para o meu bolso. Eu só queria ter e não me importava como, mesmo que fosse algo desonesto. Agora eu vejo que eu devia mesmo ter me importado em ser, como eu fui tolo. Se eu tivesse sido sábio, ao menos um pouco, talvez o meu fim não seria tão trágico. Aquela ação infame e terrível de trair o Mestre, de trair o Senhor Jesus, foi algo que eu fui premeditando em minha mente. Eu fui alimentando no dia a dia. Em minha mente, que absolutamente nada tinha a ver com a mente de Jesus, eu planejei, eu estudei todos os detalhes. Os contatos com os principais sacerdotes, com os fariseus, com os líderes religiosos foram estabelecidos, foram feitos. O momento mais apropriado para eu entregar Jesus foi estabelecido. Uma recompensa, claro, pela traição, foi combinada. Jesus fazia diferença. Jesus fazia diferença na vida de todos aqueles que permitiam. Mas eu não permiti que Jesus fizesse a diferença em minha vida. Eu me afastei do caminho. Eu me afastei do caminho e me perdi na caminhada. Jamais eu vou me esquecer daquele terrível momento na última ceia. Quando Jesus disse que um dos seus 12 apóstolos haveria de traí-lo. Era eu. Não que Jesus estivesse me apontando como um traidor, pois eu já tinha tramado tudo para entregar Jesus. Para entregá-lo aos principais sacerdotes. E em troca eu recebi aquelas míseras 30 moedas de prata. Foi quando então eu fui até Jesus, fui até o mestre, meu amigo, e juntamente com vários soldados que estavam armados com espadas, com porretes, com escudos, eu tinha combinado um sinal com cada um deles. E eu falei para os soldados, eu falei que aquele a quem eu beijasse seria preso. Foi quando então eu fui até Jesus e o beijei. Agora tudo parece claro em minha mente. Eu me afastei, eu não fui leal à amizade de Jesus, eu não assimilei os valores do reino. Eu tentei servir a Jesus, mas sem seguir. Eu estive tão perto, porém tão longe. Traí Jesus, traí aquele que quis ser o meu Salvador. E ele foi preso, foi julgado, foi condenado. Eu posso imaginar agora a humilhação, a vergonha,
a dor, os açoites e tudo mais que ele está sofrendo. Não, eu não posso imaginar. Eu sou indigno demais para compreender algo tão elevado. Eu sou indigno para compreender algo tão elevado quanto o amor daquele homem. Quando me informaram que Jesus havia sido condenado, eu fiquei tocado de remorso. Foi quando eu fui procurar os principais sacerdotes, os principais anciãos, aqueles que tinham participado comigo deste jogo, e fui procurá-los para devolver as 30 moedas de prata, para devolver o vergonhoso preço da traição. E eu disse a eles: pequei, traindo sangue inocente. E eles me responderam: que nos importa? Isso é contigo. Acabo de sair do santuário. O que me resta fazer? Eu traí o Filho de Deus. As palavras daqueles líderes religiosos estão martelando em minha mente. Que nos importa? Isso é contigo. Se eu tivesse aceitado a amizade de Jesus, e não apenas fingido ser o seu amigo, se eu tivesse assimilado os valores do reino, os valores que ele transmitiu, e não apenas fingido que eu os recebia. Se eu tivesse deixado Jesus trabalhar na minha vida, antes de querer trabalhar para Ele. Agora é tarde. Eu achei que aqueles líderes religiosos, eles estavam comigo. Eu achei que eles poderiam me ajudar. Mas não encontrei ajuda. O que nos importa? Isso é contigo. E o que fazer? Por mais que eu repita a confissão da minha culpa, eu não encontro uma saída. Pequei traindo sangue inocente. Mas a voz daqueles líderes, a voz daqueles anciãos, não saem da minha cabeça e continuam martelando. Que nos importa? Isso é contigo. Esta corda, ela não é uma solução, mas é a única saída que tem para mim. Senhor, se não vivi para te servir, sem meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não segui, se falhas cometi e tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, sem meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei.
Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Vocês acabaram de ouvir uma história narrada em primeira pessoa. Uma história foi considerada uma história triste registrada na Bíblia. Mas a vida, ela serve, tudo na vida ela serve de exemplo. E às vezes a gente aprende um modo, quando a gente fala, isso aqui é exemplo, a gente sempre pensa no lado positivo. Mas a história de Judas, ela foi um exemplo de um modo como nós não devemos agir. E nessa história de Judas, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Uma primeira lição que eu vejo para que nós apliquemos às nossas vidas é que Jesus, ele nos revela a sua amizade constantemente. O seu amor, o amor de Jesus, ele é incomparável. Meus irmãos, não basta sabermos que Jesus, ele é o nosso amigo. Nós precisamos nos dispor em lealdade, em amor e aceitarmos a amizade dele. A amizade é como uma ponte. Para essa amizade ser estabelecida de uma forma concreta, uma forma útil, verdadeira, ela precisa estar com duas bases. A amizade é uma via de mão dupla. Jesus é um amigo leal. E nós gostamos de cantar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas até que ponto a nossa lealdade, até que ponto no dia a dia, o nosso amor está sendo correspondido da nossa parte para com Cristo? Jesus nos revela a sua amizade constantemente. E o seu amor é incomparável. O nosso amor, a nossa lealdade, ela precisa ser grande conforme a lealdade e o amor que Cristo demonstra para conosco. A palavra de Deus fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E muitas vezes a gente acha que vir à igreja num domingo à noite é o suficiente para bater o ponto e já ter a minha santidade, minha vida espiritual renovada para a semana inteira. Enquanto Jesus está sendo leal para conosco, nós muitas vezes não estamos demonstrando essa lealdade no dia a dia para com Ele. Meus irmãos, não basta conhecer a palavra de Deus, mas é preciso
viver os valores do reino. Tem muita gente que gosta de fazer uma brincadeira que é boa. Eu já vi algumas pessoas disputando quantas vezes já leram mais a palavra de Deus. E as pessoas falam, marido e mulher disputando, fala, eu já li tantas vezes, minha mulher tanto, mas eu vou passar na frente e tal. É preciso conhecer os valores do reino de Deus. É preciso que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Mas o mais importante, o que vai fazer diferença na minha vida e na sua, não é somente conhecer esta palavra que nos foi registrada, mas é preciso viver no nosso dia a dia os desafios que estão lançados para nós. É muito mais importante. Nós estamos vivendo num mundo relativo, num mundo marcado pela falta de compromisso. E lá em Mateus 12:30, Jesus foi claro quando ele disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando nós paramos para pensar em situações do dia a dia, nós muitas vezes, quando o pastor Marcelo, qualquer pastor vem aqui, um membro traz a mensagem, traz o recado do Senhor, e se ele trouxer uma palavra mais dura, a tendência da gente é achar que esse pastor, esse pregador está exagerando. Exatamente porque nós estamos vivendo num mundo sem compromisso. Num mundo onde tudo é relativo. Num mundo onde eu sou careta, porque eu não faço aquilo. Ou no mundo em que eu estou fazendo tudo que todos fazem. Eu fiquei hoje assistindo a televisão e talvez vocês tenham visto, provavelmente a maioria de vocês viram aquela tragédia que aconteceu hoje. Uma tragédia tão grande que quase maior que muitas quedas de avião que tivemos. Talvez com exceção daquele avião da TAM que caiu há uns 3 anos atrás. Mas 245 pessoas morreram no incêndio, numa boate. E eu fiquei me pensando em casa. Eu fiquei pensando, se fosse aqui na nossa cidade, quantos daqui que estão presentes essa noite poderiam ter corrido o risco de perder as suas vidas? Porque estariam lá na boate. Porque é normal. Careta sou eu que não posso ir para a boate. Que valores a gente tem assimilado para o nosso dia a dia? Não basta conhecer a palavra de Deus. Nós temos que viver esta palavra que nos foi deixada. Uma outra lição é que trabalhar para Cristo, ele só vai ter sentido quando, em primeiro lugar, nós deixamos que Cristo trabalhe nas nossas vidas. Nós precisamos ser para depois fazer. João 12:26 fala, se alguém me serve, siga-me. Muitas pessoas estão preocupadas e até gostam de vir trabalhar na casa de Deus. Isso é importante. Isso é útil. Eu creio que se você for procurar qualquer líder de área, de ministério da nossa igreja, vai haver um espaço para você trabalhar. Se você quiser trabalhar na comunicação, você pode me procurar. Já aproveito para fazer a propaganda. Mas não adianta você se preocupar em trabalhar, se você não se preocupar em deixar Jesus trabalhar primeiro na sua vida. Aí você vai estar trabalhando como se você estivesse frequentando um clube. Você vai colocar a sua preocupação na sua frequência. Você vai vir no domingo à noite, bater o ponto e dizer, estou renovado, minha vida com Cristo está no reset, apertei o reset, está tudo bem. Não importa os pecados que eu cometi durante a semana,
do decorrer do dia a dia, não importa o modo como eu tenho vivido, não importa o testemunho que eu não tenho dado. Se eu cheguei aqui no domingo à noite, está tudo bem. Porque, afinal de contas, além do domingo à noite, eu venho na terça no culto de oração, eu venho na quinta, escuto o irmão Isidro pregando na quinta-feira, eu participo de cultos nos lares, eu venho a todas as EBDs, eu venho no domingo à noite, eu participo do louvor, eu canto, eu me coloco diante de Deus para o seu serviço. Mas, às vezes, a gente não permite que Jesus trabalhe de modo especial nas nossas vidas. É por isso que às vezes nós vemos pessoas, nós sabemos de algumas situações de pessoas que às vezes estão envolvidas em tantas e tantas áreas das nossas igrejas. E de repente, a pessoa demonstra, a pessoa age, a pessoa se envolve num escândalo que não demonstrava ter vida cristã nenhuma. É preciso trabalhar para Cristo. Mas primeiro nós teremos que deixar Cristo trabalhar nas nossas vidas. Quarta e última lição dessa história é que a corda, ela não era a única solução, não era a única saída para Judas. Quando Judas procurou os líderes religiosos, quando Judas procurou aqueles que tinham se ajuntado a ele, aqueles que combinaram toda aquela situação, o que é que eles disseram? Que nos importa? Isso é contigo. No nosso dia a dia é sempre assim. Talvez você já tenha passado por situações parecidas, situações que você muitas vezes é envolvido. E quando você vai procurar, você vai persuadir a pessoa que te envolveu naquela situação, a pessoa fala, eu não tenho nada a ver com isso. O que nos importa, isso é contigo. Você que fez. Você que tomou essa iniciativa. E é sempre assim. Aqueles que mais tentam, aqueles que mais nos prejudicam, aqueles que mais nos afastam dos caminhos do Senhor, eles desaparecem. E o pecador, se ele não buscar ajuda, se ele não buscar Jesus, ele vai ficar sozinho, perdido, em meio à caminhada. Tiago 1, 14 e 15, fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós somos traídos, nós somos engoldados pelos nossos próprios caminhos. Talvez alguém aqui, se aquele acidente tivesse sido numa boate aqui em São Paulo, em Ermelino, Matarazzo, talvez alguns aqui não estariam aqui hoje à noite, porque teriam perdido a sua vida. Porque eles estavam com seus amigos na boate. E o careta sou eu. Normal. A corda não era a única saída para Judas. O salmista, ele fala, né, em Salmos 37, verso 23 e 24, Deus firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. E mais, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se Judas ele tivesse sido realmente amigo de Jesus, se naquele momento que ele tivesse sido tocado, se ele tivesse procurado o amigo Jesus, ele não ficaria prostrado para sempre. O seu destino teria sido mudado, teria sido transformado. Meus irmãos, o exemplo de Judas, ele não deve ser seguido. A conduta dele deve nos levar a uma reflexão. Eu estou vivendo realmente perto de Jesus? Não basta estar na igreja. Nós precisamos estar com Jesus e nos aproximar dele mais
e mais a cada dia. Nós vamos entoar uma música agora, toda a congregação, a música conhecida. Uma música que muitas vezes a gente canta e a gente canta de olho fechado. Mas às vezes a gente fecha o olho por fechar. E a gente não para refletir na letra da música. Essa música fala: não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só para te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Os irmãos podem se colocar em pé. E se durante o cântico a mensagem tocou no seu coração e você estiver entoando essa música e você desejar no seu íntimo falar: Senhor, eu quero viver mais próximo de ti. Eu quero viver o teu imenso amor e eu quero sonhar os teus sonhos. Se esse é o desejo do seu coração, você vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim. Viver para ti,
nós colocamos aqui para a nossa igreja é sobre o cuidado. E esse mês de janeiro é sobre o cuidado, cuidar de si mesmo. E às vezes nós ficamos pensando porque nas nossas vidas não está acontecendo aquilo como eu gostaria que acontecesse. Nós temos que refletir o maior cuidado, o maior bem que nós vamos fazer para nós mesmos é sonhar os sonhos de Deus, é seguir a vontade do nosso Pai. Se nós declaramos realmente esse amor que nós temos por Ele, esse é o maior bem que nós podemos fazer pelas nossas vidas. Hoje já estamos no dia 27 de janeiro, mas ainda estamos em janeiro. Ainda estamos no primeiro mês de 12 para acabar o ano. E geralmente no final do ano é a época que nós meditamos, é a época que nos vem à mente a reflexão de como temos vivido. E pessoas se emocionam em dezembro, pessoas se emocionam às vezes no dia 31 de dezembro, culto de virada. Mas nós devemos pensar e reagir da forma como nós temos vivido, da forma como nós temos declarado esse amor a Cristo, é no nosso dia a dia. Talvez você esteja com vergonha, talvez você esteja acanhado de vir aqui à frente, mas eu quero mais um momento, nós vamos repetir, e eu quero que você venha aqui à frente, se você sentiu o Espírito Santo falando com você, se você sentiu que você deseja trabalhar mais e mais por Jesus, mas acima de tudo, deixar Jesus trabalhar em sua vida, eu quero te pedir que você venha aqui à frente, nós vamos orar para encerrar. Um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer. Pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer. Pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer. Pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer. Pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim. Jesus. Amém. Lá em Brasília, quando pastoreava lá com pastores jovens, certa vez eu apresentei esse monólogo e um jovem chegou para mim no final do culto, um jovem que estava tão perto, mas tão longe. Um jovem filho de uma líder na igreja que estava presente em todos os domingos.
Esse jovem falou para mim, olha, a mensagem tocou muito no meu coração. Fazia pouco tempo que eu estava na igreja, eu não conhecia direito aquele jovem. E naquele mesmo ano, no ano que eu já estava aqui, no final do ano aqui em São Paulo, eu recebi a notícia que aquele jovem ele foi assassinado. Aquele jovem foi assassinado porque ele se envolveu com traficantes de droga. E às vezes a gente vê pessoas aqui no dia a dia, domingo a domingo, e a gente não sabe o modo como a pessoa tem vivido. Às vezes nós vemos e temos pessoas nas nossas igrejas que estão preocupadas em servir a Jesus, mas não estão preocupadas em deixar Jesus realizar um trabalho especial nas suas vidas. A minha oração e o meu desejo nesta noite, independentemente de você ter vindo aqui à frente, mas que você tenha colocado a sua vida no altar, aos pés de Cristo, desejando ter a sua vida trabalhada por Ele constantemente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite. Quero te agradecer, ó Pai, porque nós temos a liberdade de proclamarmos a Tua palavra, ó Pai. Nós temos a liberdade, ó Pai, de expressar o nosso amor por Ti. Queremos te agradecer, ó Pai, porque nós podemos vir livremente à Tua casa, ó Pai. Podemos vir adorar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Mas nesta noite, ó Pai, eu quero clamar a Ti por um renovo, Senhor. Eu quero clamar a Ti, Senhor, por cada vida que está aqui presente neste culto. Eu quero clamar a Ti, ó Pai, de um modo especial por essas vidas que vieram aqui à frente, desejando, ó Pai, sonhar os Teus sonhos. Desejando, ó Pai, que Tu realizes um trabalho especial na vida de cada um deles. Senhor Deus e Pai, toma-os nas Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, sair desta noite, neste culto. Que nós possamos sair daqui diferente de quando entramos, ó Pai. Que a Tua palavra tenha falado, ó Pai. Que a Tua palavra tenha penetrado profundamente em cada coração, ó Deus. Tenha penetrado profundamente na vida de cada um aqui, Senhor. Que se porventura, ó Pai, haja pessoas aqui que estejam tão perto, mas tão longe. Que Tu possas, ó Pai, incomodar os seus corações de tal modo que elas possam abrir, escancarar os seus corações para que Tu realizes um trabalho especial na vida de cada um, ó Pai. Deus querido, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus. Tu possas falar aos nossos corações durante essa semana, Senhor. E que cada momento das nossas vidas, cada situação, seja ela boa ou ruim, que nós possamos testemunhar de Ti, ó Pai. Que nós possamos ter abertura para que Tu realizes a obra na vida de cada um de nós, ó Deus. Esse é o desejo e a minha oração nesta noite, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero viver para Ti, sonhar os Teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois Te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para Ti, Sonhar os Teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois Te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim. Viver para Ti, Sonhar os Teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois Te conhecer foi o
Deus